Meu nome é Benjamin, estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do ministério World Wide Wings. O tema de hoje é o documento secreto selado de Daniel. O Ruach HaKodesh me apresentou, ao longo de várias semanas, o conceito do remanescente temente a Deus, que eu então expus em muitos dos últimos boletins informativos. Essa reflexão me transformou profundamente. Por um lado, fiquei ainda mais grata pela minha vida aqui e agora. Por outro lado, foi plantada em mim uma consciência do remanescente que está por vir, a qual só posso responder com dedicação e confiança. Com confiança em Elohim, que dividiu o mar. Não se pode planejar absolutamente nada com antecedência, mas apenas pedir em oração que Ele nos guie pelos últimos tempos desta era maligna e nos ajude a nos preparar interiormente para o fim iminente da era atual, para que então deixemos tudo para trás e sigamos a sua mão, especialmente durante os últimos 3 anos e meio dos 7 anos. Tenho orado muito para que Ele me deixe saber quando os últimos 7 anos começarão e gostaria de abordar isso na série de chamado de despertar que está começando agora. Sinto que, espiritualmente falando, estamos em uma situação semelhante à do profeta Daniel. Em 3 cavernas de Qumran foram encontradas 3 partes de 8 rolos do livro de Daniel. Elas correspondem ao texto bíblico como o conhecemos. O livro de Daniel é um pequeno livro com 12 capítulos e 357 versículos e se estende até nossos dias no século 21. Yeshua descreve o clímax da aflição no fim dos tempos em Mateus 24, 15 ao 21, referindo-se ao livro de Daniel. Quando virem a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os habitantes da Judeia fujam para as montanhas. Quem estiver no telhado, não desça para buscar as coisas de sua casa, e quem estiver no campo, não volte para buscar o seu manto. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orem para que a sua fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque então haverá grande aflição, como nunca houve desde o início do mundo até agora e como nunca haverá. Daniel havia estudado o profeta Jeremias e concluído, a partir de suas leituras, que o exílio do Reino do Sul duraria 70 anos. Ele então começou a orar. E agora, Yah, nosso Elohim, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão forte e fizeste para ti um nome, como é hoje. Nós pecamos, agimos impiedosamente. Yah, depois de todas as tuas obras de justiça, que a tua ira e a tua indignação se afastem da tua cidade de Jerusalém, o monte do teu santuário. Pois por causa dos nossos pecados e das transgressões dos nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram motivo de escárnio para todos os que nos rodeiam. Daniel 9, 15 ao 16. Enquanto implorava a Elohim, Daniel estava com seus amigos na Babilônia, para onde Nabucodonosor os havia levado. Lá, eles deveriam ser treinados na corte real para se tornarem uma nova elite. A Babilônia era um grande império superlativo a cerca de 90 quilômetros da atual Bagdá. Cerca de 200 mil pessoas viviam lá. Enquanto Daniel jejuava e implorava a Elohim que lhe desse clareza sobre onde eles se encontravam no tempo, um anjo Gabriel apareceu a ele. Enquanto eu ainda falava e orava, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e apresentando a minha súplica a Yah, meu Elohim, pela montanha sagrada do meu Elohim, enquanto eu ainda falava em oração, veio a mim o homem Gabriel, que eu tinha visto no início, em visão, quando eu estava exausto na hora do sacrifício da tarde. 9, verso 20 e 21. Gabriel continuou. No início da tua súplica, uma palavra foi proferida e eu vim para te anunciá-la, pois tu és muito amado.
Portanto, presta atenção à palavra e compreende a visão. Versículo 23. E então Daniel recebe uma revelação extraordinária. Elohim confiou a Daniel, por meio de Gabriel, um documento secreto, assim eu chamaria. Embora os documentos secretos aqui na Terra também não sejam secretos para todos os dias. Isso é regulamentado por um decreto presidencial. E um lado desse documento diz a respeito às primeiras 69 semanas. E outro lado, os últimos 7 anos desta era atual, o Olam Hazé. E é a esses últimos 7 anos que me refiro aqui. E Elohim não tem nenhum problema com a confidencialidade. O conteúdo dos versículos 26 a 27 é arquivado em sigilo no tribunal divino. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o fim disso será por uma inundação transbordante. E até o fim, guerra, destruição decidida. E ele fará uma aliança firme com muitos por uma semana. E na metade da semana ele fará cessar os sacrifícios e as ofertas. E por causa da proteção das abominações, virá um devastador até que a destruição e o que foi decidido sobre a devastação sejam derramados. Inúmeros fiéis tentaram interpretar essa revelação ao longo dos séculos. Eles não prestaram atenção alguma aos sinais de alerta selados até o fim. Depois que Daniel recebeu as palavras de Gabriel, foi-lhe dito: e você, Daniel, feche as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Fim significa Ketz em hebraico. Daniel 12, verso 4. Ele recebe aqui a instrução clara de selar o documento secreto até o fim. Se o documento estiver selado até o fim, o selo não será quebrado antes e também não poderá ser compreendido antes. Todas as tentativas de compreensão são tentativas humanas condenadas ao fracasso. E Daniel pergunta a Gabriel: quanto tempo durará o fim, Ketz, dessas coisas maravilhosas? Daniel 12, verso 6. A resposta de Gabriel refere-se claramente ao fim dos últimos 3 anos e meio. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Versículo 7. Daniel não entende e pergunta novamente: e eu ouvi, mas não entendi. E diz: meu senhor, qual será o fim, Ketz, disso? E ele diz: vá, Daniel, pois as palavras devem ser fechadas e seladas até o tempo do fim. Ketz, versículos 8 e 9. Então Gabriel lhe dá novamente a medida do tempo do fim. E desde o tempo em que o sacrifício constante for abolido, para estabelecer a abominação devastadora, será 1290 dias. Versículo 11. Daniel enfatiza várias vezes que não entende a revelação, e Gabriel responde-lhe pacientemente várias vezes que o segredo, esta palavra foi escolhida por mim, está selado até o fim. Por isso, enfatizo novamente as tentativas de interpretação antes do fim não podem estar corretas. E não conheço nenhum intérprete que observe que estas palavras estão seladas. Em toda a parte há placas de aviso. Cuidado, selado até o fim. E a palavra hebraica ketz significa fim. E o fim é o fim. Curiosamente, a palavra hebraica para espinho é kotz. Kotz, ketz, ketz, kotz. Quando chegamos ao fim, ketz, também chegam os espinhos, kotz. Só no fim entenderemos a interpretação dos 7 anos de tribulação. E acredito com muita cautela, com base em certos acontecimentos, que chegamos ao fim ou quase ao fim. Nos próximos boletins informativos, continuaremos a abordar o Apocalipse de Daniel.
Que todos sejam ricamente abençoados.